Ok? Bom, a gente começa hoje o estudo de mais um livro da Bíblia. Hoje nós começamos então com o livro de Provérbios e a gente vai trabalhar sobre o tema de sabedoria para a vida, né? Aí dentro do livro de Provérbios, tá? E hoje a gente vai começar a fazer uma introdução aí do que é o livro de Provérbios. Vamos começar a ver algumas coisas interessantes que ele nos coloca, né? O autor do livro de Provérbios, a gente diz que é Provérbios de Salomão. Algumas Bíblias mais antigas trazem, inclusive, esse título, Provérbios de Salomão, mas o livro de Provérbios tem 3 autores. Salomão foi o que mais escreveu. Ele escreve os 25 primeiros capítulos desse livro, mas além de Salomão, escreveu também Agur, Lemuel, e alguns provérbios são identificados apenas como os sábios. Tá? São pessoas que escreveram junto com Salomão aí esse livro, né? Em porções menores, mas ainda com eles. Qual é o objetivo desse livro? Eu achei isso bem interessante, como ele coloca. Ele fala, eu encontrei isso, foi no Weisberg. Ele coloca assim, o objetivo do livro é diminuir o número de tolos e aumentar o número de sábios. Né? Eu achei bem legal esse trocadilho que ele faz, e eu espero estar classificado entre os sábios e não entre os tolos. E se estiver nos tolos, está na hora de poder mudar, né? É, Provérbios é um chamado a estudar, a pensar e aprender de forma prática, a focar o nosso pensamento nas ações de Deus. O livro de Provérbios chama a gente a começar a pensar como Deus pensaria. Essa é a ideia dele, né, do livro. Né? Não é um conjunto de passos simples. Se fizer isso, o resultado é aquele. Se fizer isso, acontece tal coisa. Não é uma coisa de consumo rápido, não é uma coisa de passos simplificados, né? Sabedoria simplificada não é isso, tá? Ele vai ensinar como nós devemos viver a nossa fé, né? É claro que isso atrapalha um pouco, porque o livro é escrito na língua original, é o hebraico, e como a gente vai traduzir os provérbios para o português, isso acaba perdendo um pouco, né, da profundidade do provérbios, que algumas vezes não vai ter aquilo que ele está dizendo na nossa língua, e aí se perde um pouco. Mas basicamente é isso. Nos fazer mais sábios aos olhos dos homens e mais principalmente aos olhos de Deus. Por isso que eu botei ali a imagenzinha da casa sobre a areia e a casa sobre a rocha, né, para nos dar sabedoria e orientação para aquilo que nós precisamos fazer. Né? Qual é o estilo literário desse salmo? Olha, o livro de Provérbios, Salmo não, de Provérbios, o livro de Provérbios está classificado dentro do estilo literário de poesias hebraicas. E dentro desse grande bloco de poesia, ele é classificado como literatura de sabedoria. Tá incluído aí, nesse livro de sabedoria, os livros poéticos são Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. E aí você vê, a Bíblia tem dois grandes blocos, Antigo e Novo Testamento. No Velho Testamento, a gente tem divisão de Pentateuco, históricos, poéticos e profetas maiores e profetas menores. No Novo Testamento, nós temos Evangelho, os 4 evangelhos. O livro, eu botei no plural, mas é só livro de Atos, então é histórico. Né? Depois tem as cartas de Paulo, as cartas circulares e, por fim, terminamos com Apocalipse no Novo Testamento, as profecias. Tá? Aonde a gente está estudando? A gente está estudando aqui no bloco do Antigo Testamento. Nós vamos começar a ver dentro dos livros poéticos, então, né? Aí, especificamente o livro de Jó, nós vamos passar também um pouquinho em Eclesiastes e Cantares, mas basicamente aí o livro de Jó é que vai trabalhar isso para a gente. Há uma coisa interessante aí na poesia hebraica, que ela vai sempre trabalhar chama de
paralelismo. Tá? Ela vai colocar sempre duas frases, uma oposta à outra, ou então uma complementando a outra, mas você tem que ler as duas frases para poder entender o sentido. Exemplo aí, Provérbios 13, 6. A justiça guarda quem é correto em seu caminho. E a outra frase, mas a perversidade transtorna o pecador. Né? Ele sempre vai falar, ó, ele fala de justiça e ele fala de perversidade e pecadores. Como a justiça se comporta, como o perverso e o pecador vai se comportar. Ele vai fazer sempre trabalhando assim, criando comparações. E é bom da gente observar, conforme a gente for olhando aí no livro de Salmos, você vai ver isso sempre acontecendo. Se não no mesmo provérbio, mas às vezes ele coloca a primeira ideia em um provérbio, no de baixo a outra ideia, complementando ou se opondo para poder reforçar o conceito. Então, ó, a justiça guarda quem é correto em seu caminho, mas a perversidade transtorna o pecador. Então ele usa, a gente vai ver muito esse tipo de comparação que ele chama de paralelismo, tá? E a gente vai ver muita outra coisa que chama de metáfora. O que é metáfora? Metáforas são figuras de linguagem, imagens, tá? Como construir a casa sobre a rocha, construir a casa na areia. A gente consegue imaginar aquilo que está sendo feito, vem a imagem na cabeça da gente já imediatamente. Eu peguei um outro exemplozinho para ficar fácil para poder olhar. Olha lá, uma mulher bonita, mas indiscreta, é como joia de ouro no focinho de porco. Na hora que você lê isso, você já consegue imaginar o desenhozinho aí do focinho de porco com a joia. Não serve para nada uma joia no focinho de porco. É isso que o provérbio está colocando para a gente. Uma mulher bonita, mas indiscreta, é como a joia de ouro em focinho de porco. Né? Ele vai trabalhar, então, com paralelismo, ele vai sempre trabalhar também, trabalha muito com essa questão das metáforas aí, para a gente poder entender o que ele estava querendo dizer com um pouquinho mais de profundidade, tá? Algumas coisas são importantes da gente considerar quando a gente estiver estudando provérbios. O livro não são promessas, nem são ordenanças, tá? Eu vi, está na Bíblia, é uma promessa de Deus para mim. O Provérbios não foi escrito com o intuito de ser promessa para nada. É orientação. E nem é uma ordem, é uma orientação. É uma descrição de como a vida funciona. Tá? Cada um desses provérbios é uma orientação para que você viva melhor com o seu relacionamento com Deus e o seu relacionamento com seus irmãos, tá? Cada um desses provérbios precisam ser analisados não separadamente. Às vezes a gente vê estudando o livro de Marcos e a gente pega o bloco, né, todo, e eu fui dividindo ali, explicando às vezes versículo por versículo. No livro de Provérbios, a gente tem que agir de forma diferente. Eu não posso pegar Provérbios 1, depois 1, 2, depois versículo 3, eu tenho que trabalhar o tema para poder ver dentro desse tema o que ele está dizendo para a gente. Tá? Então, a gente lê vários versículos que falam do mesmo tema para a gente poder absorver o conhecimento que ele vai transmitir. Por que isso é importante trabalhar por tema? Porque como os provérbios eles não estão organizados, tem vários soltos, então a gente vai pegar, por exemplo, se quando for trabalhar em sensatez, a gente vai pegar um lá no capítulo 1, depois a gente vai lá para o 2, vai lá para o 3, vai lá para o 4, entendeu? Para poder... O que o livro de Provérbios fala sobre insensatez? Ele diz isso nesse versículo, diz isso no outro versículo, diz isso no outro versículo, e a gente vai entender com mais facilidade o contexto. Vamos dar um exemplo aí para a gente poder... vamos puxar um exemplo para a gente poder entender aí o que isso significa. Olha lá. Provérbios 29, 19. Vou pedir para o Carlinhos fazer a leitura. Está dando para conseguir ler, Carlinhos? Provérbios 29, 19. Alô, Carlos? Acho que o Carlinhos não está.
Então, deixa eu ver aqui. Josias, lê para a gente aí Provérbios 29, 19. Para corrigir o servo é preciso mais que palavras, ainda que ele as entenda, não obedecerá. Opa, vamos analisar esse provérbio aqui separado. Ele está falando de quê? Qual é o tema desse provérbio? Obediência. Não, não. Ele está falando de relação de trabalho, gente. Olha lá. Não é? É. Ele está falando de relação de trabalho. E o que ele está? Qual a orientação que ele está dando se a gente olhar separado esse versículo? Ainda que entenda a orientação, obedecerá. Não obedecerá. O que ele está dizendo para a gente? Pastor, entra aí naquele... eu não lembro qual é o versículo que o pai pede para um filho fazer, e aí ele fala, não, eu vou fazer, e não faz. E ele pede para o outro falar assim, não fazer. Ele fala, não, vou fazer. E aí ele vai lá e faz. Cabe isso aí ou não? Cabe, mas não diretamente, né? Você está citando lá os evangelhos, né? É uma parábola, tá? Mas dentro desse contexto de trabalho. Aqui não é nesse sentido, lá é no sentido realmente de obediência, Josias. Mas aqui não, aqui ele está falando de relação trabalhista. O que ele está dizendo? Que para o patrão, como deve tratar seu empregado? Tem regras. Um de cada vez. Dando exemplo. Dando exemplo, olha... lembrando que o corrigir aqui pode ser o corrigir com palavras, mas naquela época aí era a vara que falava mais alto, né, Edel? Mas olha... olha que coisa interessante. Se a gente pegar esse versículo separado, ele está falando assim: você que é patrão, não confia nos seus empregados, não, porque eles, mesmo que eles saibam o que tem que fazer, saiba o certo a ser feito, ele não vai fazer. Você tem que ficar vigiando, é isso que o provérbio está falando aqui, não é? Você tem que ficar em cima o tempo todo, porque senão ele não vai fazer o que é certo de fazer. Não é isso? É ou não é? Sim. Se a gente olhar só esse provérbio, mas lembra que eu falei que a gente tinha que olhar dentro do provérbios de uma forma mais geral, dentro de um contexto? Josias, já que você leu esse aí, lê o próximo, 17:2. O servo prudente governará sobre o filho que envergonha o pai e terá parte na herança com os filhos do seu senhor. Opa, agora como é que é isso? Se você não pode confiar no seu empregado, como é que ele agora está falando que o empregado é mais precioso, acaba sendo melhor do que um membro da família? E é tão precioso que vai receber parte da herança. Os dois estão falando de trabalho. E aí? E vocês já viram que provérbios eu vou botar vocês para pensar, né? O que a gente vê? Os dois estão falando de relação de trabalho, tá? É por isso que não é uma ordenança, não é é assim que tem que ser, tá? O Provérbios vai dando coisas para a gente poder pensar e chegar numa conclusão, né? Buscando a sabedoria, para alcançar a sabedoria. Quando a gente junta os dois, eles estão falando que está falando sobre os servos, mas ele está falando que há atitudes diferentes para com pessoas que agem diferente. Para aqueles empregados que vivem reclamando, que são mal-humorados, que está sempre criando problema, olhe com mais cuidado, observe mais de perto, porque a tendência desse que reclama de tudo é não ser obediente. Mas você também vai ter empregados que eles vão ser trabalhadores, que eles vão ser tão importantes e tão dirigentes no serviço que eles vão se tornar parte da família,
né? E parte da herança aqui é como se você falasse, o cara é tão bom, eu não quero perder, ele vai ser meu sócio. Você traz ele para receber para dentro da sua família, para dentro de uma relação de sociedade. Tá? Agora, a gente só consegue observar isso quando a gente lê os dois, quando a gente olha o conjunto. Os dois estão falando sobre relação de trabalho. E aí ele está falando, olha, para aqueles que são mais difíceis de obediência, né, de aprendizado, esse tipo de empregado que reclama, que murmura, que não sei o quê, você tem que olhar de perto. Corrige e olha mais de perto. Mas você vai ter empregados tão bons que você vai querer fazer dele sócio da sua empresa. Tá? E aqui é só um exemplozinho aqui para a gente poder considerar aí todo esse desenrolar aí do livro de Provérbios. Tá? Para quem que foi escrito? Olha, o livro de Provérbios foi escrito basicamente para os homens mais velhos ensinarem os rapazes mais novos. Tá? Os rapazes e os homens, e aí não só os homens, mas a família, né? E aí inclui também o pai e a mãe. Tá? O livro de Provérbios, ele vai falar isso no capítulo 1, versículo 8, no 4:3, no 10:1, e outros. Ele vai estar sempre citando o pai e a mãe instruindo o filho, né? E olha que ele coloca aqui a mãe também como voz de autoridade no mesmo patamar do pai aqui. Você vai encontrar isso de forma muito clara aqui no livro de Provérbios, né? Mesmo que o público original do livro de Provérbios sejam os meninos, né? As crianças do sexo masculino, essa sabedoria se aplica a qualquer um que deseja crescer e aprender nos caminhos do Senhor, né? Ele foi escrito para ser estudado em comunidade, tá? Ou seja, ter alguém mais velho ensinando alguém mais novo, mentores e aprendizes, né? Alguém que tenha a vivência para aqueles que estão começando ali o seu caminho de aprendizado, os mais novos. Então, meu irmão, eu quero lhes fazer já um desafio e uma proposta. Não guarde aquilo que você está aprendendo, que você vai aprender durante essa caminhada que nós vamos fazer sobre Provérbios. Compartilhe com os filhos, compartilhe com os vizinhos, compartilhe vou comprar pão, deu espaço, a Bíblia diz no livro de Provérbios isso. Distribui. O conhecimento e sabedoria é uma coisa que a gente multiplica conforme a gente ensina. Conforme a gente divide, a gente recebe multiplicado. Por quê? Porque se eu escuto e não coloco isso para fora no sentido de transmitir, eu vou esquecer. Mas se eu começo a falar sobre o que eu estou aprendendo para aquelas pessoas que estão ao meu redor, automaticamente esse conteúdo vai fixando na minha mente e aí daqui a pouco eu vou estar aprendendo mais porque eu estou reforçando esse conhecimento. Então, meu desafio para a igreja inteira é: não guarde o livro de Provérbios, os ensinos do livro de Provérbios só para vocês. Compartilhe isso com aqueles que estão ao nosso redor. Tá? O tema central do livro de Provérbios é a sabedoria. Tá? E a palavra aí é Hokmah, que é em hebraico. É interessante que ele coloca essa questão da sabedoria. Primeira coisa que a gente tem que lembrar é que sabedoria não está ligada a conhecimento ou escolaridade. Não é a mesma coisa de, eu tenho uma faculdade, então eu sou mais sábio do que o outro que não tem. Não. Provérbios deixa isso muito claro. Não é escolaridade e não é conhecimento. Conhecimento é aquilo que eu vou juntando conforme eu vou estudando as coisas. Sabedoria aqui, conforme o livro de Provérbios, é outra coisa, é outra forma de pensar, é outra forma de agir. Sabedoria é o uso correto do conhecimento. Às vezes a pessoa estuda e não é sábia nas suas escolhas, tá? Porque sabedoria é saber quando e como usar o conhecimento de forma sábia. Pessoas sábias conseguem ver as circunstâncias e discernir o que tem que ser feito. Ela sabe escolher qual o melhor caminho para resolver aquela questão. É claro que às vezes você vai encontrar pessoas com muito conhecimento sem sabedoria,
e você vai encontrar sábios com pouco conhecimento de escolaridade, mas com muito conhecimento no sentido de vivência, de experiência de vida. Tá? A sabedoria nos dá ordem para a nossa vida, ela organiza, ela estrutura. Quem é sábio tem a sua vida estruturada, ela dá propósito, ela traz discernimento para a gente poder decidir como agir, e sempre o sábio vai agir no caminho de glorificação do nome de Deus, né? A sabedoria nos capacita a lidar adequadamente com as dificuldades que a gente está enfrentando. Quem é sábio não é que não passa por dificuldade, passa, todo mundo passa por dificuldade, mas quem é sábio, ele olha as circunstâncias e ele sabe escolher o melhor caminho. Então, as dificuldades, por maior que sejam, vão ser diminuídas, porque ele vai sempre buscar em Deus o melhor caminho para trilhar aquele momento. O sábio vai ver as dificuldades e vai utilizar aquele momento difícil, a luta, a provação, para produzir crescimento, amadurecimento emocional e espiritual. O sábio é aquele que passa pela luta e fala: foi difícil, mas eu aprendi. E quando a gente aprende, a gente sai uma nova pessoa, já sai transformados. É interessante que, desde os tempos bíblicos e anterior a isso, cada rei, cada líder tinha sempre alguém mais sábio ao seu lado, com mais experiência para orientar. Né? Vamos lembrar de alguns aqui. Faraó tinha José. Lembra José do Egito? Ele que orienta Faraó para organizar e salvar o país. Não só salvar o país, mas no final daquele período ali de 14 anos, ele tinha comprado todas as terras para o Faraó e todos os egípcios passaram a ser servos de Faraó, porque a sabedoria de um homem foi ouvida e foi colocada em prática. Lá os reis da Babilônia, cada um deles, né, se não me engano, 4 reis, tiveram como sábio Daniel, Misael, Azarias e Ananias. Não, Sadraque, Mesaque e Abidnego são os nomes babilônicos, né? Babilônicos, Daniel, Azarias, Misael, e já esqueci o outro de novo, Carlinho me confundiu. Ananias é o 4º. Tá? O interessante é que isso não é uma coisa que ficou no passado, porque Deus quer que nós, que somos filhos dele, também vivamos dentro dessa mesma visão, dessa mesmo propósito, dessa mesma busca de nos tornarmos sábios, não só aos olhos dos homens, mas principalmente aos olhos de Deus. Efésios capítulo 5, versículo 15 diz: portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida, não vivam como insensatos, mas como sábios. E é isso que nós, então, temos que buscar, né? Buscar a sabedoria. Aonde eu vou buscar a sabedoria? A sabedoria se encontra na presença de Deus. Aliás, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. O que é a sabedoria? Acho que travou todo mundo agora, um esperando o outro. Gente, um de cada vez. Você já tinha colocado anteriormente, você botou: sabedoria é o uso correto do conhecimento. Ótimo. Então, excelente, Lê. Então, deixa eu mudar a pergunta. Quem é a sabedoria? Deus. O livro apresenta a sabedoria como uma pessoa. A gente vai ler o livro de Provérbios, conforme você vai lendo, ele vai sempre fazendo uma referência como se a sabedoria fosse uma pessoa. Provérbios 8, 22 a 31, diz assim, ó: escuta, se você não vai... Você vai ler aqui, eu vou ler no Provérbios, eu tenho certeza que a sua mente vai vir o texto de 1 João. O Senhor me estabeleceu desde o princípio, antes de criar qualquer outra coisa. Fui designado desde eras passadas, logo no início, antes de a terra existir. Nasci antes dos oceanos fossem criados, antes que as águas brotassem de suas fontes. Nasci antes de ser formado os montes, antes de existir as colinas.
quando ele ainda não havia feito as terras e os campos, nem o primeiro punhado de terra. Eu estava lá quando ele estabeleceu os céus, quando traçou os horizontes sobre os oceanos, estava lá quando ele pôs as nuvens no alto, quando estabeleceu fontes nas profundezas da terra. Estava lá quando ele determinou os limites do mar para que não avançasse além de suas divisas, e quando demarcou os alicerces da terra. Eu estava a seu lado como arquiteta, porque aqui é feminino, a sabedoria é feminina, né? Sempre exultando em sua presença, como me alegrei com o mundo que ele criou, como exultei com sua humanidade, né? De quem você acha que está sendo, de quem que Salomão está escrevendo? Quem é? Jesus, olha lá, da onde você tirou essa ideia, Sheila? De 1 João, vou dar a cola, 1 João 1, de 1 a 5, né? Olha lá o que João vai escrever sobre Jesus. No princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus, a palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus. Por meio dele, Deus criou todas as coisas e sem ele nada foi criado. Aquele que é a palavra possui a vida, e sua vida trouxe luz a todos. A luz brilha na escuridão e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. Tá? Então, se a gente somar o Provérbios 8 com 1 João 1, João 1, a gente vai poder entender mais sobre quem é essa sabedoria que aqui nos está sendo apresentada. Quem é essa sabedoria? Olha lá, Provérbios vai dizer que o temor do Senhor conduz à vida, dá segurança e proteção contra o mal. Colossenses 2:3 vai falar, nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Nele aqui, Jesus. Então, a sabedoria está em Cristo. 1 Coríntios 1:24, mas para os que foram chamados para a salvação, tanto judeus quanto gentios, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Então, quando você for ler o livro de Provérbios, o desafio é encontre Jesus escondido nas palavras do autor ali da carta. Né? O que nós vamos passar? Eu falei que eu estou usando como base o material do Timothy Keller, um livro de devocional, e eu vou seguir a organização temática dele. Tá? E ele vai trabalhar assim, a gente vai primeiro estudar sobre a sabedoria. Nós vamos ver o que é a sabedoria, em contraponto, o que é ser insensato. Então, é o sábio e o tolo. Né? Como nos tornar mais sábios e os argumentos a favor da sabedoria. Depois nós vamos falar sobre conhecer a Deus e nós vamos ver o temor do Senhor, a ordem de Deus percebida, a ordem de Deus rompida, e aí a gente vai passar um pouquinho em Eclesiastes, a ordem de Deus oculta, tá? E aí a gente vai para Jó. Tá? Depois a gente vai falar sobre conhecendo o nosso coração, entendendo o coração, reordenando os desejos, entendendo a tentação, entendendo as emoções, os 7 pecados capitais aí que são colocados, numerados aí, listados, a gente vai ver vários versículos sobre ele. Nós vamos falar sobre conhecer o próximo, e aí amizades, palavras, maledicência, saber ouvir, saber lidar com essa questão de conflitos. E vamos chegar para o final. Deus sabe quando a gente vai chegar nesse final. Agora é só o começo, tá? Mas nós vamos trabalhar sobre conhecendo os tempos e as estações. Aí nós vamos passar sobre orientação, planejamento, tomada de decisão, discernimento para os tempos difíceis, e vamos entrar no conhecimento aplicado às várias esferas da vida. Então, a casamento, criação de filhos, a lidar com como a gente lida com poder e com autoridade, sexo, dinheiro, trabalho, e encerramos, então, com o tema de justiça. Amém, irmãos?